Ô Edu, turma tá no chat aqui, ó. Até o Jurandir, dando o devido crédito, tá mandando aqui, ó. Jogo reativo, igual contra o São Paulo. Certamente ele tá falando do jogo da volta contra o Vasco em São Januário. Já dá pra imaginar a postura do Galo pra lá, Edu? Dá pra imaginar um Atlético concentrado e inteligente. Não quer dizer que precisa ser reativo. Aos poucos o jogo vai mostrando como o Atlético vai precisar jogar, como vai ser a postura do Galo na partida, mas sim, você leva uma vantagem muito grande de 1-0. É que, Cirilo, o Atlético na Libertadores, contra São Lourenço e contra o Fluminense, o Atlético fez o primeiro jogo fora e decidiu em Belo Horizonte. Na Copa do Brasil, o Atlético contra o São Paulo fez o primeiro jogo fora, decidiu em Belo Horizonte. É que é o inverso. A gente não tem ainda um recorte do que é o Atlético decidindo, o Atlético do Milito, decidindo o mata-mata como visitante, com ou sem vantagem. Então vai ser uma novidade pra gente saber como vai ser a postura desse Atlético levando uma vantagem para São Januário. Eu não acredito em você colocar vantagem debaixo do braço, estacionar 2 ônibus e só se defender. Eu não acredito nesse estilo de jogo. Eu acho isso muito perigoso. Eu acredito no jogo inteligente. Eu acredito em você saber jogar com a vantagem que você leva e não jogar apenas com a vantagem que você leva. Pode ser um Atlético mais reativo? Pode sim, mas precisa ser um Atlético que incomode o adversário o tempo inteiro. Precisa ser um Atlético, se quiser ter uma postura com linha mais baixa, um Atlético que recupere essa bola e incomode o Vasco, para não deixar o Vasco confortável em São Januário. Isso é fundamental, mas eu repito, é uma novidade para todos nós, o Atlético do Milito decidir o mata-mata jogando como visitante, porque tudo que a gente viu até agora foi o Atlético do Milito decidindo um mata-mata jogando como mandante. Teve um mata-mata que ele decidiu como visitante, que foi o segundo jogo do Milito no comando do Atlético. Quando ele estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, na final, na Arena MRV, ele empata em 2-2, vai numa desvantagem pro Mineirão, o Cruzeiro sai na frente, faz 1-0 com o gol do Vital, e aí o Milito vai pro tudo ou nada, dá um all-in, joga com um zagueiro, mete volante de lateral, faz uma bagunça danada e dá tudo certo, o Atlético vira e faz o 3-1. Ele começou aquele jogo com um time mais precavido, mas incomodando bastante o adversário. E acabou sofrendo o primeiro gol e depois foi para cima de qualquer maneira, colocando o time com muitos atacantes e defendendo com pouca gente. Lá naquele jogo deu certo. Hoje é um Atlético do Milito muito mais conhecido, muito mais estudado, os adversários já viram o Galo reativo, o Galo se defendendo mais, o Galo muito ofensivo, o Galo atacando muito mais. Então conhece, mas não tenham dúvida. O Atlético do Milito também conhece o Vasco da Copa do Brasil e do mata-mata. O Vasco que se classifica levando jogos para as penalidades, ganhando ou perdendo. É um confronto muito grande, tá tudo em aberto, mas a vantagem, não duvidem, essa vantagem que o Atlético construiu, Cláudio, ela é gigantesca. Teve um jogo de Copa do Brasil assim, né? Galo venceu aqui 2-0 Sport, foi decidir lá. Verdade. E aquele jogo o Galo não jogou bem lá não, né? Jogou mal pra caramba. Jogou muito mal aquele jogo, ninguém esperava sufoco e acabou sendo daquele jeito. Mas já faz mais tempo, né? Dos mais frescos, mais quentes mesmo. As últimas fases foram, como você disse, todas aqui decidindo na arena. Não, mas eu tinha esquecido. Muito bem lembrado pelo Cláudio. Então a amostra é muito ruim, né? 1-0 lá, né? Aqui foi 2-0 e lá foi 1-0. Foi 1-0, teve um gol do Paulinho anulado. O VAR foi buscar uma falta que para mim não foi, um lance de interpretação no meio de campo, poderia ter tornado o jogo mais tranquilo, né? E aí acabou que foi um sufoco danado, mas naquele jogo o Atlético jogou muito mal e por muito pouco o Sport não remontou, não fez um 2-0 e a coisa não descambou para uma penalidade ou até mesmo para uma virada daquele Sport que correu demais, eu me lembro, né? O Sport jogou tudo que podia naquela partida e depois no jogo seguinte, pela Série B, tomou uma goleada. Você sabe que aquele mata-mata, eu acho que marcou negativamente um momento de oscilação do Atlético, porque aqui na Arena MRV o Atlético jogou bem contra um time que aparentemente ia dar fruto, aquele time do Mariano Sosso, né? Que era o técnico do Sport. Aqui não fez um jogo ruim, não, apesar do Atlético ter sido a maior parte do tempo dominante naquele 2-0 daqui. Na volta o Sport vence e dali em diante o Atlético deixava de ser o Atlético do Milito que encantava, né?
E aí que eu queria chegar nessa discussão nossa. É fácil falar agora que a fase virou e tem classificações importantes em Copas. Mas a gente falava antes, e contigo aqui também, eu sei que você falava Cirilo. Antes e tem tranquilidade quanto a isso. Vou falar de longevidade de trabalho depois.